da Universidade Federal de Mato Grosso e uma das líderes do grupo de pesquisa GFOR, para fazer a mediação deste webinar. Professora Mara, boa tarde. Boa tarde, Wilma, boa tarde a todos. Queríamos começar agradecendo imensamente a professora Alacoque por ter aceito o nosso convite. E vou falar um pouquinho do currículo da professora Alacoque, né? Acho que todos conhecem já a professora, né? E é o importante, o relevante papel que ela tem desempenhado na enfermagem nacional. Mas vou falar um pouquinho, né, do currículo dela. Então, a professora Alacoque, ela é graduada em enfermagem, doutora em filosofia e enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou como coordenadora da área de enfermagem na CAPES entre 2008 e 2011. Atuou como vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, de 2020. Criou o grupo de pesquisa GEPARES, Laboratório de Pesquisa, Tecnologia, Inovação, Políticas de Gestão do Cuidado e da Educação e Enfermagem na Saúde. Atuou em diversos projetos e soluções nas linhas de pesquisa de administração e enfermagem na saúde, cuidado e processo de viver e vida saudável, adoecer, filosofia e ética em saúde e enfermagem, políticas, gestão, avaliação do cuidado em saúde e enfermagem, tecnologias e gestão em educação, saúde e enfermagem, gestão e gerência em saúde e enfermagem, administração dos serviços de saúde e enfermagem, estabelecendo parcerias e intercâmbios nacionais e internacionais. É professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista de produtividade em pesquisa, do CNPq. Possui produção científica abundante, contribuindo fortemente para a produção de conhecimento em enfermagem e saúde. Recebeu e foi merecedora de vários prêmios e honrarias. E em meio a esse cenário pandêmico, a professora Alacoque está protagonizando o desenvolvimento de um importante projeto de pesquisa multicêntrico intitulado Avaliação do Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Covid-19 em Hospitais Universitários Brasileiros, com financiamento pelo CNPq, proposta que articula 10 instituições de ensino federais. Nós temos o orgulho de estar participando dessa proposta, sendo 2 de cada região do Brasil e que já tem produzido resultados por meio da divulgação de experiências exitosas da enfermagem no enfrentamento da Covid-19, além de possibilitar a médio prazo a avaliação do cuidado de enfermagem na pandemia, na perspectiva de profissionais e pacientes assistidos. Enfim, essa foi uma pequena síntese do currículo da professora Alacoque, a quem eu convido neste momento a compartilhar conosco sua expertise em atenção, educação e gestão em enfermagem, com o tema Impactos da Covid-19 na gestão e educação em enfermagem. Professora, agradecemos imensamente sua disponibilidade para estar conosco nesta tarde. A senhora muito nos honra com sua participação. Sinta-se acolhida entre nós. Muito obrigada, professora Mara. A satisfação é toda minha e é uma oportunidade também para poder trocar informações, enfim, percepções em relação ao contexto que nós estamos vivendo hoje. E, de certo modo, todos nós estamos no mesmo barco, enfrentando os mesmos desafios, tanto na academia como também na prática da profissão. A realidade que nós vivemos, ela nos impõe profundas reflexões em relação àquilo que é vital para nós, que é a compreensão e a nossa atuação política diante da gestão educacional e diante da gestão dos serviços de saúde. Então, não tem dúvida que a oportunidade de se estar falando, ela é ímpar e ela é de ambos os lados. Então, por essa razão, eu agradeço imensamente este momento especial e a atenção de todas as senhoras e senhores para que a gente depois possa fazer algumas reflexões em relação a esse contexto. Bom, primeiramente, destacar que as concepções, tanto de gestão educacional, gestão universitária, gestão em saúde, gestão em enfermagem, ela vem evoluindo muito.
no decorrer dos tempos. Avançamos muito em novos conhecimentos e estamos incorporando novas compreensões em relação ao que vem a ser propriamente dita a compreensão do que é gestão e, mais especificamente, a nossa gestão em enfermagem, quer seja ela gestão educacional ou universitária, quer seja ela voltada para gestão de serviços, gestão de cuidado e gestão do trabalho de enfermagem. Aparentemente, pode ser que sejam muito próximos, mas no contexto de como se desenvolve, como se aprofunda essas compreensões, ela tem uma amplitude maior, dadas as especificidades de cada campo. Então, há pouco tempo, que faz uns 2 meses, sei lá, talvez um pouco mais, eu fiz uma live discutindo a questão da gestão em enfermagem, junto ao programa da Universidade Fluminense, se não me engano. Foi. Então, é uma compreensão no campo dos fundamentos teóricos filosóficos, no campo dos diferentes tipos de instrumentos e dos modelos de avanços tecnológicos, é bem distinto. Tanto é que nós temos aqui, na casa, não só o mestrado profissional em gestão do cuidado, mas nós temos agora, já está funcionando, entrando a 3ª turma do primeiro doutorado profissional em gestão do cuidado de enfermagem. Aqui, foi o primeiro da UFSC e o primeiro da área de enfermagem, que foi criado junto com o doutorado profissional de São Paulo, mas que, por sua vez, o nosso iniciou um ano antes que o de Botucatu. Então, e este doutorado profissional, ele tem a finalidade de produzir tecnologias de gestão, não só produzir, como também implementar na prática e avaliar o impacto. E tanto o mestrado e doutorado profissional é para profissionais que estão já atuando na prática e que mantêm vínculo com a assistência ou com o cuidado de enfermagem, né, nas instituições de saúde. Então, é um avanço para o campo da enfermagem como prática da profissão, e porque todos nós reconhecemos que o patamar de desenvolvimento, de avanço que se encontra na academia, ele se distancia muito do que nós convivemos ou percebemos na prática da profissão. E esse distanciamento se dá também pela necessidade, pela evolução propriamente dita da profissão, pelo fato de que ela ainda teve que investir, ou está ainda na fase de investir na formação, e os investimentos na prática, eles decorrem com o tempo, com a consolidação do domínio, principalmente tecnológico. E a história também, agora fechando esse assunto, a história nos dá um diferencial também muito interessante em relação aos dados que nós temos no país, de número de profissionais, de programas de pós-graduação, e como nós temos hoje já 39 doutorados acadêmicos e mais 2 doutorados profissionais, ou seja, 41 doutorados em enfermagem no Brasil. Nós temos 53 mestrados acadêmicos e 24 mestrados profissionais, num total de 79 programas, ou seja, desses 79 programas temos 118 cursos. Isto mostra que a enfermagem ela já avançou muito em relação ao patamar de formação universitário, da graduação, do nível de formação de profissionais para a geração de ciência e tecnologia e para a formação
de cientistas, doutores, que tem um patamar na sequência, que começa com mestrado e depois doutorado, né, com doutorado, e esse é um diferencial que avança, de certo modo, no mundo todo, em relação ao quanto a enfermagem já consegue galgar de patamar mais avançado, e, ao mesmo tempo, vem sustentar uma profissão que tem base científica. E o ter base científica, ela é mostrada pelos doutorados e mestrados acadêmicos, que produz conhecimento teórico e filosófico, e nada impede que implemente na prática, mas o que se produz nos mestrados e doutorados profissionais é justamente a leitura do conhecimento produzido no acadêmico e a implementação disso, a transposição desse conhecimento para a prática da profissão. Então, não temos dúvida que, dentro de 10, 20 anos, nós vamos ter uma prática diferenciada. E essa prática diferenciada ela vai se dar basicamente no domínio da clínica de enfermagem, por um lado, uma prática clínica fortemente baseada em evidências, e, por outro lado, também uma prática com avanços tecnológicos, uma vez que nós, no decorrer dos tempos, comparado com as outras áreas, nós perdemos muito o bonde em relação a desenvolvimento de tecnologias. Então, com os mestrados e agora doutorados profissionais, nós vamos ter a oportunidade de acelerar a geração de tecnologias e a sua implementação, e, com isso, fazer esse diferencial que vai consagrar a profissão como uma profissão científica e uma profissão que tem tecnologia que sustenta, que a sustenta como ciência, ciência com bases no seu domínio próprio e na sua singularidade e enfim, disciplina própria. Esse é um diferencial em relação ao futuro da profissão, mas, por outro, também nos coloca diante de inúmeros desafios. E os desafios, eles vêm nos, de certo modo, nos afrontando em relação a políticas de avanço da profissão e não só políticas, em relação às estratégias e a necessidade de nós projetarmos ou planejarmos o mais rapidamente possível novas ações e enfim, conquistas de novos espaços pelo potencial que nós já temos ou estamos desenvolvendo por conta desses avanços científicos e tecnológicos. Aqui, nos avanços tecnológicos, eu gostaria até de destacar que a CAPES fez um convênio com o Conselho Federal de Educação e o Conselho, então, patrocina parte aí, são 10 mestrados profissionais, enfim, turmas em todo o país, toda centrada no desenvolvimento de tecnologias da SAI. Isso é importantíssimo para nós, porque nós sabemos que o avanço da profissão depende muito também de nós termos esses instrumentos que nos diferencia das demais profissões e nos possibilita também trabalhar interprofissionalmente. Não só multiprofissional, como interdisciplinar, como transdisciplinar, mas como também interprofissional, que é uma nova concepção presente hoje dentro das novas pesquisas e dos novos enfoques de como se pode avançar em relação à formação e atuação dos profissionais em saúde. Se querem mais informações, a própria UFSC, a Espanha, várias partes do mundo, nós temos um projeto
vinculado ao nosso programa de pós-graduação, mas está ligado à saúde pública e outras profissões também, e patrocinado pelo Print Caps, e que integra, faz a ponte com vários centros desenvolvidos ou avançados, ou que estuda o interprofissionalismo e trabalha dentro dessas novas concepções. Enfim, por um lado, tem alguns aspectos que são mais, eu disse, que incorporam compreensões mais contemporâneas, e, por outro, é o avanço da compreensão propriamente dita em relação a quem são os profissionais da saúde e o que cada um faz e como é esse trabalho integrado, partilhado e, de certo modo, compartilhado, e que juntos eles expressam essa atenção à saúde e os resultados dessa atenção à saúde e à sociedade. Bom, esse é um lado da minha fala, mas eu gostaria mesmo de dar uma ênfase maior na minha fala de hoje em relação ao domínio das políticas, tanto das políticas educacionais, como das políticas públicas e sociais e das políticas de saúde. E, claro, se vocês observarem, a gente vem há vários anos, há uns 10 anos já, trabalhando políticas e gestão educacional e da prática da profissão nos diversos contextos, partindo da necessidade de se dominar cada vez mais a saúde planetária, eu diria, né? A saúde mundial, e, ao mesmo tempo, claro que teve uma forte influência nisso quando nós tivemos aí os eventos internacionais de jogos, Jogos Olímpicos, né? Como também em relação às políticas educacionais dos diferentes contextos, e atendendo principalmente a essas novas tendências ou cobranças, ou, enfim, quem não se sabe direito quem puxa ou quem empurra, mas do que está dentro do contexto da então denominada, e hoje mais enfatizada, internacionalização. A aproximação dos conhecimentos dos diferentes contextos e a busca cada vez maior do domínio internacional, ou do domínio universal do conhecimento, fazendo contraponto com o desenvolvimento e o fortalecimento da regionalidade. Em outras palavras, conhecer o mundo para ser melhor no seu espaço regional. Conhecer melhor as práticas da educação e da profissão e nos diferentes contextos, para poder ter ideias, para poder enriquecer o seu contexto regional e, assim, propiciar essa interlocução cada vez maior com outras realidades, fazendo com que a gente possa dominar mais. Por um lado, sim, a saúde internacional, ou a saúde mundial, planetária. Por outro lado, é também o reconhecimento de que nós já estamos num avanço na sociedade em que o caminho de várias concepções, elas são primordiais para que a gente possa compreender que mundo globalizado é esse, que necessidade de exercício de cidadania planetária nós temos que promover para que a gente possa ser uma pessoa bem informada, desenvolvendo práticas avançadas, com domínio específico, mas conectada com outras realidades e dominando outras realidades, sabendo diferenciar o que tem de bom, valorizar o que tem de bom
na sua regionalidade ou naquilo que você tem como domínio próprio e competências próprias. Então, nós estamos fazendo uma virada na história, onde não mais se centram as pessoas em grandes centros, mas se procura propiciar que as pessoas se mantenham nos seus diferentes espaços e sejam muito boas lá e que tenham riquezas de domínio que possibilitam ela estar conectada com o mundo. Então, afinal das contas, o que nós queremos para o amanhã, para o futuro? Quem é o cidadão do futuro? Quem é o ser humano que nós precisamos construir? A universidade tem como missão promover o desenvolvimento humano e social, a construção da civilidade humana e através da possibilidade de que cada ser humano seja o mais autônomo e tenha capacidade de promover a sua saúde, sim, mas promover o seu melhor viver. E aqui entra em xeque também, é uma oportunidade para eu falar, entra em xeque as concepções que estão presentes hoje na sociedade. Uma delas é a concepção de qualidade de vida. Ela está tendo uma mudança bastante significativa. E essa mudança se dá por essa transição que nós estamos vivendo entre a modernidade e a pós-modernidade. E essa concepção de qualidade de vida, ela não está mais centrada no ter, mas nas condições do ser, mudando os princípios e valores que a gente tinha até pouco tempo, do que era bom para as pessoas, para aquilo que as pessoas sentem que faz bem para elas e fazem com que elas sejam mais felizes. Então, a felicidade não está mais a qualidade, a felicidade não está mais no ter bens materiais, ter dinheiro, ter, enfim, capital, mas está em viver com as melhores condições naquilo que dá satisfação e que dá realização. E aí volta, retomando, então, uma retomada nos princípios e valores do que dá sentido para a vida. E eu não tenho dúvida que, com a pandemia, com tantas mortes que nós estamos enfrentando hoje, o sentido da vida passa a ser, hoje, um objeto de estudo, de reflexão, um objeto de reconsideração pela sociedade. E essa reconsideração que está voltada para o valor da vida, o significado do estar vivo e do viver, e o que leva a pessoa a viver bem, e também um tanto atropelada pelos avanços tecnológicos. Pois nossos jovens talvez não queiram mais ter um carro, preferem andar de Uber, talvez não queiram mais ter bens materiais, ou ter o mínimo que é necessário, ou o que é necessário e bom e suficiente para que ele consiga não ter maiores preocupações e ter qualidade e paz de espírito e qualidade de vida, e essa qualidade, então, voltada nesses novos valores e princípios que a nossa juventude está nos instruindo, está nos apontando, está nos alertando, e que a geração do ter, essa geração está tendo, sim, ainda dificuldade de compreender. Então, é o lado, eu diria, olhar para o lado positivo em relação ao comportamento dos nossos jovens e em relação à reorganização da sociedade, no modo de vida das pessoas, no modo de trabalho e por outro lado,
no que realmente traz satisfação, traz realização e traz prazer de viver. Reforçando um pouco mais, nós estamos aprendendo a lidar com a pós-modernidade ou com a contemporaneidade, que é essa fase de transição que nós estamos hoje, em que a diversidade, a complementariedade, o pluralismo, a alteridade, o ser diferente para o outro, as contradições, as incertezas, a integração, a colaboração, a compreensão, enfim, todas essas novas concepções, elas nos levam a uma nova forma ou uma nova atitude de compreensão sobre a vida e sobre as relações humanas na sociedade. Nos leva a não ser mais só tolerante à diversidade, mas uma compreensão de complementariedade, de que é importante a diversidade para a complementariedade, para que nós possamos viver melhor, se viver com melhor civilidade humana. E isto tudo, por um lado, dentro das políticas educacionais, ela vem sendo um pouco forçada pelas políticas de inclusão social que nós estamos vivendo, né? Nem deveria ser assim, jamais deveria ser por políticas que estão forçando essa compreensão, mas estão nos forçando a uma compreensão que precisa ser amadurecida, a capacidade de compreensão, que vá muito além do ser tolerante. E esse muito além do ser tolerante é aprender a conviver nesta complementariedade, de que ninguém é igual, todos são diferentes, que a alteridade está presente e não tem ninguém, nem eu, meu marido, eu, meu filho, não somos a mesma pessoa. E isso tudo nos leva a uma nova era e que, sem dúvida, a pandemia nos ajudará a acelerar esse momento. E muito interessante em relação a isso é que nós vínhamos aqui dentro da gestão universitária, que é diferente da gestão educacional, dentro da gestão universitária, vínhamos com uma série de desafios, não só pelas políticas que introduziam algo que é depois para ser trabalhado, principalmente essa questão do respeito, da tolerância, que tem que ser muito mais do que respeito e tolerância, nós nos deparávamos com uma série de dificuldades, por um lado, de avanços por conta ou pelo atropelo dos avanços tecnológicos, e, por outra, por uma crise ética muito bem colocada por alguns filósofos e alguns pensadores, por uma crise ética, e isso eu vi várias palestras discutindo os rumos da ciência e o quanto a ciência está a serviço do homem na sociedade, né, do ser humano ou da população. E nessas discussões todas, apontando para essa crise que estávamos vivendo, era a crise de não mais aceitar o modelo educacional que estava sendo implementado. Por isso, dificilmente agora, com o ensino remoto, depois do ensino remoto, o retorno vai ser diferente, não vai ser mais o mesmo. Podem ter certeza que não será o mesmo, porque novas tecnologias, forçadas ou não, foram incorporadas, e novos aprendizados estamos concretizando, dentre eles a possibilidade de criar vínculos
de estabelecer relações com o maior número de pessoas, com distâncias mais longas, desafiando as noções de espacialidade e temporalidade. Esses conceitos, espacialidade e temporalidade, que sempre existiu na filosofia e sempre fez parte das discussões sobre as bases científicas e do conhecimento e o que nos leva a trabalhar o meio ambiente, o contexto, a natureza e tudo mais, como também o tempo e a evolução através dos tempos, né? Do mundo ou da natureza. Tudo isso são desafios que nos coloca diante de um momento em que a pandemia vai ser, de certo modo, o seu lado positivo, se é que existe, mas, enfim, vamos considerar como tal, nos levará a um novo modo de viver, um modo de ser. Claro que eu estou falando na academia, mas a mesma coisa acontecerá no campo da prática da profissão. Desafios, desde aqueles de tanto trabalhar com segurança do paciente, e nós estarmos hoje com mais de 700 profissionais no Brasil, e vejam, profissionais alguns com faixa etária jovens, né, sendo mortos por não conseguirmos garantir essa segurança de risco. Vejo que esses são desafios que nos levam a rever as evidências que nós trabalhávamos e que nós tínhamos e que achávamos que estávamos dominando. Tanto para nós, em relação a nós trabalhadores, como também para a segurança do paciente. Isso tudo nos remetendo a um novo olhar para esse mundo. Eu queria continuar ainda dentro das políticas, porque nós estamos destacando que é importante um mestrando, um doutorando, conhecer o máximo possível as políticas internacionais, fazer relação com as políticas nacionais e desafiar o nosso papel como cidadão, como docente, como aluno mestrando, como aluno doutorando, como profissional da prática, em relação a essas políticas. E, principalmente, em relação aos demais profissionais da saúde, que muitas vezes têm outros profissionais da saúde, têm mais espaço, conseguem criar muito mais políticas, e nós, por várias razões, talvez uma delas pelo nosso próprio karma, nós somos exímios executores de políticas. Mas temos pouca força ou poder para construir, mudar e implementar, enfim, propor novas políticas, tanto no sistema educacional como no sistema de saúde. Estamos crescendo em lideranças nesses espaços, mas as lideranças que crescem hoje, elas não estão de todo com a autonomia que deveriam ter. Estamos numa sociedade que tem uma diversidade de interesses que não são só ligados à questão de gênero, mas que estão muito além disso, não estão só ligadas às questões econômicas, às questões ideológicas, à questão de crença religiosa, mas estão também ligadas à questão de grupos de interesses e outros muito mais. Se, por um lado,
A gestão universitária e a gestão educacional parece ser algo fácil de ser conduzido. Por outro, o desafio nessa mediação, inter-relação e compreensão dessas diferentes forças existentes na sociedade, elas são vitais para que a gente possa trazer para dentro da enfermagem ganhos significativos. E é muito fácil e é muito louvável quando nós estamos trabalhando para os outros. Mas nem sempre se consegue, nem sempre se consegue abrir porta, enfrentar paredões para que a gente possa trazer ganhos para dentro da profissão e sustentar também esses ganhos depois dentro da instituição. Alguns são mais visionários, conseguem trazer mais e muitas vezes trazem, e a própria comunidade interna ainda não está no alcance para saber valorizar ou saber melhor aproveitar e crescer com isso. Isso são desafios do dia a dia de quem está no mundo da gestão e é parte também da compreensão que precisa ser tida em relação ao modo de vida e ao modo de pensar das pessoas na sociedade. É muito fácil nós organizarmos um serviço e dizer que nós estamos dando autonomia para os trabalhadores, desde que eles sigam as regras, as normas, enfim, o legal, o instituído, os protocolos que foram instituídos, considerados como os melhores. E aqui vem uma crítica em relação ao modelo de gestão que nós estamos vivenciando hoje na sociedade. Todos falam e todos querem a gestão democrática. Mas o que está sempre sendo implementada não é a democrática. É a gestão formal, do controle, com procedimentos instituídos e com sistemas reguladores na sociedade altamente fortalecidos e que fazem com que tudo, você sempre aparentemente será livre se você seguir exatamente tudo aquilo que está determinado. E aí vem a grande pergunta: em que patamar está a enfermagem em relação a ter sistemas reguladores eu diria, com indicadores e critérios que valorizem a nossa profissão, tanto a nossa formação como a nossa prática. Aqui eu estou falando talvez um pouco com base um pouco mais filosófica em relação ao contexto da gestão. Porque o que a gente ouve no dia a dia e o que está sendo a prática, por exemplo, na gestão educacional, nos programas de pós-graduação, nos cursos de graduação, são as gestões colegiadas. Se vocês quiserem, leiam as teses, dissertações que a gente tem produzido dentro do nosso programa, sob minha orientação, quase todas, em relação ao que é gestão colegiada.
Aparentemente, é uma maravilha. Parece que o mundo da democracia está se concretizando. Mas, na verdade, faltam muitos instrumentos para que a gente possa dizer que é uma gestão participativa, uma gestão democrática propriamente dita. Porque, de certo modo, a gente está preso às políticas que determinam regras, leis, né, normas, enfim, e nós estamos presos a sistemas de controles que, por conta dos sistemas de informação e comunicação e computação, possibilita registrar até o respiro, sei lá eu, até o espirro que a gente dá em qualquer parte que a gente estiver. Desde o nosso celular até, enfim, a qualquer palavra que a gente expressa, como está a aparência da gente e tudo mais. Então, e isso está instituído não só para nós, professores, isso está instituído para todas as pessoas da sociedade, a todo cidadão na sociedade. E onde está a prática, o verdadeiro sentido do que é uma gestão democrática? Então, qualquer um que está na gestão hoje, ele sempre vai ser criticado como autoritário, ou então que não consegue ter o controle sobre o sistema. Mas, na verdade, e isso vocês podem ver que funciona muito bem nos hospitais universitários, podem analisar a estrutura da IBSER aí, também vocês vão encontrar, nossa, AGU, aí, um sistema todo aí bem estruturado, bem disciplinado, e que você seguindo aqueles protocolos todos, e você não erra em nada. Mas também a pergunta que se faz, onde está a democracia e onde está a liberdade propriamente dita das pessoas de poder não infringir, porque eu acho que a verdadeira compreensão não é de infringir, mas de ser capaz de construir e de mudar o modo de fazer segundo essa tendência universal que nós precisamos dar conta. Que a atenção à saúde, que a formação na academia, a cada cidadão precisa respeitar os potenciais, a singularidade de cada um. Vou exemplificar aqui. Conheci, há 2 anos atrás, hospitais na China, em que toda a medicação é preparada segundo indicadores dados de cada paciente. E dentro de cada hospital tem um verdadeiro laboratório que produz, uma indústria que produz os medicamentos, entre aspas, desde os chás, as poções, enfim, né? Tem desde produtos que são mais de origem vegetal, outros minerais, enfim. E, se for necessários, eles também usam antibiótico. Mas, enfim, e é muito interessante porque esse é o modelo que está aparecendo, que não é porque está lá na China, mas é um modelo que nós estamos caminhando no mundo. Cada cidadão precisa dominar os biomarcadores de cada indivíduo. E algo novo está surgindo nos Estados Unidos, e vocês podem consultar, porque é tema de tese da minha doutoranda, que é enfermagem de precisão, onde envolve os biomarcadores, envolve biomarcadores que são de origem genética, outros de funcionais, clínicos, e outros do contexto. E cada indivíduo, você precisa chegar nos seus biomarcadores para dizer que tu vai realmente
fazer um cuidado que atenda aquelas peculiaridades daquele paciente. E neste patamar nós estamos avançando. O mundo está avançando assim em todos os contextos. É o atendimento individual, personalizado, enfim, o banco, sei lá, o sistema financeiro cuida da tua saúde financeira e assim vai. Mas, na verdade, tudo isso é uma filosofia em que leva a valorização do ser humano nas suas singularidades, reconhecendo seus potenciais, reconhecendo aquilo que diria aí como biomarcadores, né? E que fazem parte das características de cada ser humano. E, com isso, nós vamos avançar na questão da alteridade. Alteridade significa o ser diferente do outro. Não existem seres iguais. Então, voltando aí à questão do modelo de gestão que nós estamos vivendo um modelo de gestão que é transitório, eu diria. Nós estamos querendo avançar para uma gestão democrática, mas estamos ainda enraizados, sei lá, presos ainda num modelo que eu diria estruturalista, talvez não, um pouco mais, enfim, formalizado, eu não quero usar umas palavras mais fortes, mas, enfim, são os modelos que nós estamos aí, a maioria ainda verticalizada, porque nós não conseguimos avançar em modelos e estruturas matriciais, mas, de qualquer forma, as relações de poder, elas caminham dentro de contextos aí ainda muito contraditórios. Por um lado, eu diria, a comunidade de base tem direito, tem força, quando se organizam, quando, enfim, reivindicam. Por outro lado, existe um controle, existe um sistema verticalizado que ainda as mantém sob domínio. Por um lado, as possibilidades de articulação e as possibilidades de parceria, e, por outro, os poderes de decisão. E isso, dentro de um contexto de gestão, é bem complexo, o que nós estamos vivendo hoje. Muito complexo. Então, e eu diria complexo, contraditório, e é uma fase de transição. Não aprendemos a construir o novo ainda, na sociedade como um todo. Alguns países já estão mais avançados, outros países menos avançados. Então, nós temos aí avanços e retrocessos dentro do que vem a ser modelos de gestão, preparo de pessoas para a gestão. E o que mais me dói é quando dizem assim, fulana vai assumir o cargo porque ninguém quer. O que significa esse ninguém quer? É justamente porque nós estamos vivendo uma era de que as relações entre o que ela precisa cumprir e o que ela deve, de certo modo, confiança ou credibilidade, ela não é congruente. Então, você é eleito pelos seus pares, mas, ao mesmo tempo, você é refém dos seus pares, e se você não atende a hierarquia superior, entre aspas, políticas que são determinadas, não se tratam de pessoas, se trata também de políticas, se tratam de instrumentos, se trata de sistemas de organização, se trata de modos
de como a sociedade está organizada. É essa a compreensão. Não adianta nós estamos vivendo hoje a pandemia. E nós estamos vivendo essas contradições o tempo todo. Então, se por um lado o cidadão não valoriza a sua vida, não valoriza as precauções que são necessárias, não respeita o outro, por outro lado, nós também nos deparamos com situações no âmbito das políticas que parece que não estão amparando. E aí a gente se pergunta, que sociedade é essa? Por que, numa pandemia, com tamanha gravidade, ainda não tendo medicamento que resolva, ainda não tendo vacina que dê conta as multivariantes aí que estão surgindo, como é que nós vamos vencer se em alguns momentos parece que querem dar voz à ciência, em outros momentos querem dar voz aos interesses políticos e econômicos, em outros momentos, sei lá, parece que querem dar voz a quem menos tem força para sustentar as adversidades ou as barbáries que enfrentam. Então, nós estamos diante de uma realidade de contexto em que essas contradições todas seguramente nos apoiará ou nos levará, nos dará subsídios para a construção de um amanhã melhor. E não tenho dúvida que amanhã melhor é no âmbito da reestruturação das organizações e do modo de ser e de se trabalhar as relações de poder e os domínios sobre o fazer. E em última instância, eu gosto sempre de reportar uma questão que é muito importante num contexto mais amplo da sociedade. Em alguns países mais evoluídos, quem vai responder pelo cuidado prestado é aquela pessoa que realizou o cuidado, e não quem mandou. E nós estamos caminhando para isso. Ou quem determinou, ou quem, enfim, vai fazer aquela pessoa que se achar com as condições de fazer o melhor, o mais seguro, o mais preciso possível. E perante o cidadão responder por aquele cuidado. E aí nós vamos estar revertendo um pouco esse momento crucial que nós estamos vivendo, que ninguém é responsável, é um coletivo que é responsável, todos são responsáveis, na hora de decidir todos estão juntos, mas na hora de fazer é uma pessoa só que faz. E se esse coletivo não responder junto, para que esse coletivo quer interferir ou quer ter domínio sobre o fazer daquela pessoa? Então, é nesse sentido, a gente vem acompanhando que não precisamos nos preocupar com as atribuições de cada profissão. Todos sabem fazer curativo. Fisioterapeuta faz o curativo, sei lá, o enfermeiro, o médico, todos sabem fazer curativo. Todos aprendem algum tipo de curativo, só que cada um vai fazer aquele que ele tem domínio, aquele que ele é capaz de garantir que é o mais seguro, o mais apropriado para aquela condição.
Nós estamos avançando assim em relação aos cuidados de saúde. E, da mesma forma, estamos avançando em relação a esse complexo mundo da gestão acadêmica, da gestão da formação dos nossos profissionais enfermeiros. Num país como o Brasil, que tem mais de 1.300 cursos de graduação, e nós sabemos ainda que é a segunda ou terceira profissão que mais falta profissionais no mundo. Nós sabemos que temos muitos desafios em relação à competência. Nós sabemos que temos aí uma distância enorme, uma dicotomia entre a formação dos profissionais técnicos em relação aos profissionais enfermeiros. Sabemos também que temos aí vazios e características bem diferenciadas do modo de atuar, e sabemos que tudo isso é importante porque todos carregam o nome da enfermagem. Então, nesta diversidade que avança a profissão da enfermagem, os seus espaços dentro do campo da formação, os seus espaços dentro do campo da prática, tem algo que é vital. Nós vamos ser bons profissionais lá na prática, na medida em que nós realmente avançarmos no domínio do perfil do profissional, que, por um lado, é político, e político na capacidade de ter mais autonomia, e, por outro lado, que tenha mais avanço sobre o domínio da nossa ciência. Até pouco tempo, da década de 80 para cá, a enfermagem abriu para tudo que é lado, menos para dentro dela. A enfermagem está estudando o mundo, porque ela está buscando o seu foco. E parece que ela está encontrando o seu foco. E essa guinada foi importantíssima. Dominar o campo da ciência socio-humanística, e não só biologicista, embora tenha deixado de lado a biologicista. Dominar os métodos qualitativos, embora tenha deixado de lado os quantitativos. Enfim, ir para o mundo intersubjetivo e subjetivo, que é diferente, deixando bastante de lado o objetivo, deixando de lado os avanços tecnológicos, que eram muito importantes, ficando ainda com os instrumentos da década de 50 do século passado, mas que, por sua vez, eu acredito que agora está com todo o gás para poder dar uma virada, que nada como Nursing Now, nada como a enfermagem, como 2020, o Ano Internacional da Enfermagem, tudo isso mobilizou a sociedade e eu acho que deu um gás para a profissão, para que ela reveja a sua estrutura, tanto acadêmica como da prática. E, principalmente, em relação aos seus construtos teóricos e filosóficos do que sustenta a profissão da enfermagem, aos avanços metodológicos que precisam dar conta, inclusive para a construção de tecnologias avançadas. Nós precisamos desenvolver métodos ou metodologias de construção de tecnologias que são muito próprias nossas, principalmente aquelas relacionais e interativas com o ser humano, que tem no seu bojo as relações humanas e sociais, né? E tem no seu bojo também concepções outroras pouco exploradas e valorizadas pela ciência, ou abandonadas pela ciência. A exemplo do odores, a exemplo da sensibilidade, do tato, enfim, N outros aí,
que nós podemos quantificar, que nós podemos avançar, que nós podemos, enfim, desenvolver instrumentos com tecnologias apropriadas e que mostre realmente o verdadeiro significado daquilo que a sociedade ainda está dizendo, que a enfermagem é um verdadeiro anjo, que a enfermagem, aquelas expressões que estão ainda nas nossas representações sociais e que estão no bojo das relações afetivas, enfim, interacionais com o paciente, e trabalhando também os aspectos enfim, voltados ao mundo da ciência natural. Então, são desafios, mas, por outro lado, acho que a enfermagem está mais avançada do que outras áreas em relação à possibilidade de construção desses avanços todos da ciência, e, com isso, a gestão de enfermagem será diferenciada. Por que eu digo com gestão da enfermagem? Porque a enfermagem, porque a nossa gestão, ela está diretamente relacionada com o perfil dos instrumentos da prática. Tanto na profissão, na formação, né? Como também no exercício do nosso trabalho. E nós vamos conseguir mostrar realmente o potencial mais avançado quando nós conseguirmos construir novas políticas. E de certo modo, promover políticas que dão vazão a inúmeras atividades que são invisíveis ainda no nosso fazer. E a gestão precisa dar conta disso. A gestão tem muitos vazios de conhecimentos para poder se consagrar como um campo de conhecimento que tem subsídios que vão muito além daqueles subsídios instrumentais que estão no campo da ciência da administração. A ciência da administração, mais recentemente, vem se espelhando, inclusive, em tipos de trabalho como o nosso, em organizações como as nossas, para poder avançar nas suas estruturas teórico-filosóficas, nos seus conceitos e nos seus instrumentos. E nós temos muito de diferenciado do fazer, inerente a um fazer que está na natureza do ser humano, um fazer que é vital para promover o viver a vida e o viver com melhor qualidade de vida, ou viver com mais prazer. E aqui vem um outro grande desafio da gestão, que é justamente dominar mais os indicadores e os instrumentos para tudo. Indicadores e instrumentos dos rankings de universidade. Que indicadores são aqueles? Eles estão atendendo a que políticas? A que forças? Que indicadores são aqueles da avaliação dos cursos de graduação de enfermagem, por exemplo? Atende a que políticas? Que indicadores são aqueles colocados dentro das diretrizes curriculares da enfermagem? Que indicadores são colocados dentro das avaliações dos hospitais da atenção à saúde, que é uma pobreza total em relação ao que a enfermagem faz? Nossa, vejam o que tem na ONU, vejam os Joint Commissions também. Nossa, dá muito pouca visibilidade do trabalho da enfermagem. Muito pouca visibilidade. Poucos indicadores com critérios, poucos indicadores. Isso tudo são ganhos que nós precisamos ter no decorrer dos tempos. E, para isso, a gente precisa ter uma capacidade avaliativa, crítica
e trabalhar com domínios em relação ao nosso fazer. Mas enquanto a gente não consegue ter clareza de tudo que nós fazemos, nós ainda estamos ainda presos em indicadores que são mais do domínio das ciências médicas e ciências da saúde do que propriamente da ciência de enfermagem dentro daquilo que traz ou que mostra a especificidade da enfermagem. Então, um grande exemplo é olhar para os instrumentos dos rankings, ou dos indicadores, ou de avaliação. Olhando para esses instrumentos, a gente já vê quem nós somos e que grandes vazios nós temos pela frente para vencer. E são esses é algo muito gostoso trabalhar esses indicadores, porque eles têm a ver com políticas, têm a ver com domínios, têm a ver com a especificidade de cada campo de conhecimento, e eles têm a ver também com a valorização daquilo que nós fazemos. E enquanto nós não tivermos isso também bem trabalhado, não adianta chorar, gente, não adianta ficar chorando, ou se lastimando, ou sei lá, eu ficar se lamentando. Não, gente, nós precisamos capacidade intelectual, coragem e determinação para fazer sempre, ir buscar coisas novas, desenvolver, avançar e olhar para as outras áreas, ver o que os outros estão fazendo e construir aquilo que para nós nos preenche esses vazios. A nossa grande bandeira agora na pandemia é valorização da profissão. Nenhum momento ainda se trabalhou os requisitos propriamente ditos para se trabalhar a valorização da profissão. Quais são os indicadores que precisaríamos trabalhar para valorizar a profissão? Não adianta só ficar na choradeira, gente. Então, nós temos que agir com inteligência, com sustentação, argumentação, crítica e proposição. Nós temos que apresentar proposição de quem nós somos, do que nós fazemos, mostrando que valor tem esse nosso trabalho, inclusive como um bem social que não tem preço que pague, não tem custo que pague. Então, desde o valor da vida, nós também precisamos colocar como requisito. Tá? Tudo isso são dados subjetivos, intersubjetivos e também objetivos, mas que precisa estar no nosso instrumento. Nós temos aí na avaliação do hospital, só se tem enfermeira, já é o indicador. Gente, não é isso, né? Nós estamos ainda, parece que na idade da pedra, em algumas coisas. Então, e não parece, mas de qualquer forma, nós já temos, e aí eu queria colocar que nós já temos no Brasil uma quantidade relativamente grande já de doutores em enfermagem. No campo da prática, só no nosso hospital universitário aqui, nós já temos mais de 20 doutores. 80% de toda a equipe da enfermagem, dos enfermeiros, são mestres, ou mestre profissional ou mestre acadêmico. Então, nós temos um diferencial aí que, com o tempo, nós ainda... os primeiros que se formam, eles têm ainda... eles são um pouco mais lentos em relação à proposição, mas com o tempo, os mais jovens, eles vêm já com todo um outro gás no sentido de produzir coisas diferentes, com maior impacto, e conseguem se articular, de certo modo, com mais, eu digo, mais liberdade em relação às possibilidades de fazer rearranjos em relação à conquista de novos espaços e de valorização da profissão. Então,
Eu coloquei alguns pontos aqui que eu considero importante, mas talvez, para finalizar um pouco a minha fala agora, para não prolongar muito e para que vocês não fiquem muito cansados, eu gostaria de dizer que, para mim, a pandemia ela veio num momento propício e oportuno para nos provocar a construir mudanças significativas para fazer da profissão e para a relevância da profissão. Nós temos que repensar, a partir da pandemia, repensar os currículos de graduação, as estruturas pedagógicas, o modo como nós formamos, e eu questiono desde a quantidade de horas. Eu não sei se 4.000 horas não é demais, talvez 3.000, talvez 2.000. Não se trata de quantidade de horas, não se trata de diversidades pedagógicas apenas, se trata de reconhecer os potenciais que cada aluno possui e é capaz de desenvolver, construindo, sim, pedagogias e modo de interagir com o aluno diferenciado ou mais personalizado, com currículos que não sejam tão abarrados, mas que, muito além do interesse que é das políticas do Tratado de Polônia, por exemplo, que 20% de todo curso de graduação tem que fazer em intercâmbio, ou tem que ter formação em outra universidade, né? Que é a mobilidade acadêmica, muito além daqueles interesses que tem, sim, por um lado, promover a integração planetária, por outro, também interesses econômicos, sobrevivência e tudo mais, mas, para muito além do que aquilo, a possibilidade de nós trabalharmos na formação de um aluno que ele possa reconhecer seus potenciais para se adaptar e trabalhar em diferentes contextos na sociedade. Como preparar um aluno, que é o propósito das políticas globais, preparar um aluno para que ele atue em algumas partes do mundo, para que ele seja capaz de reconhecer a prática da profissão em diferentes contextos e realidades, e que ele consiga buscar os instrumentos para construir o seu trabalho onde ele tiver interesse, vontade, ou as portas se abrirem como oportunidades. Porque nós estamos formando um aluno ainda muito centrada numa concepção de generalista que precisa ser revista. E numa compreensão de domínio clínico que foge muito dele saber interpretar os sinais e sintomas, enfim, a funcionalidade ou os indicadores ou os biomarcadores que indicam a condição, o estado de vida daquele ser humano. E, principalmente, em áreas e campos que nós estamos um pouco fugindo, que é o campo, por exemplo, da saúde mental. Eu quero ter um profissional de enfermagem que seja capaz de acompanhar um cidadão e identificar e reprogramar
o seu modo de viver coerente com, enfim, que atenda às suas necessidades dentro das interferências que vêm acontecendo na vitalidade das suas funções mentais. Então, tudo isso é importante, gente. Tudo isso é importante. E, para tudo isso, nós precisamos questionar a ciência que está aí, o que os outros dizem que é verdade e aquilo que nós sabemos que é verdade. E o que mais me dói é que quem mais trabalha com segurança do paciente, quem mais trabalha com limpeza, desinfecção, esterilização, enfim, tudo aquilo que está dentro de liberar os micro-organismos dentro do ambiente hospitalar ou dentro de uma unidade de básica de saúde ou dentro da comunidade, ainda somos nós enfermeiros. E nós não estamos tendo voz para nos colocar na sociedade e mostrar o quanto nós avançamos na década de 50, 60, lá com os princípios de enfermagem, e o quanto nós abandonamos e nós ficamos acreditando nos produtos que são usados dentro das instituições, como desinfetantes, esterilizantes e tudo mais. E que é quem mais domina esse campo, ainda, historicamente, e quem mais leva e dá conta e responde dentro das instituições, ainda é a enfermagem. E é quem hoje, em plena pandemia, tem menos voz circulante para orientar a sociedade em relação às medidas de segurança, ou, enfim, para evitar os riscos, para promover a segurança, enfim, na transmissão desse vírus. Tudo isso são desafios, gente. E tudo isso tem a ver com a gestão nossa da nossa profissão. A gestão na formação e a gestão na prática, na organização da prática. Então, sem querer ser mais do que os outros, mas o campo da gestão e o campo da educação e da gestão educacional, ela está à frente na determinação do que acontece na prática. Uma universidade precisa ser visionária, projetar o futuro da sociedade. Porque é dentro das universidades que se produz a ciência, que se produz o conhecimento, que deve estar atrelado ou de interesse, ou, enfim, voltar a promover o melhor viver humano na sociedade. Não é para outra finalidade. Então, a universidade está à frente. A formação universitária projeta, apresenta, desenvolve, constrói os conhecimentos mais atualizados e as tecnologias mais avançadas. E leva para a prática, em alguns momentos, essa prática leva aí 10, 20 anos para se concretizar. Em outras situações, e agora por força da política de inovação, nós temos que levar o mais rápido possível, dentro de 1 ano e 2, e avaliar o impacto dessas políticas, dessas tecnologias lá na prática, que é o conhecimento, que é a ciência que a gente produz. Então, cada vez mais está sendo acelerado para que a gente possa, assim como também as revistas, citações dos últimos 3 anos e tudo mais, em função de um tempo que caminha muito rápido. Mas isso não quer dizer que as bases construídas não são importantes, não são vitais. Os pilares que sustentam a profissão e a ciência da enfermagem, eles estão sólidos e eles são nossos. Os nossos construtos, eles estão consolidados, de certo modo, consolidados.
os construtos do cuidado de enfermagem, não do cuidado médico, não do cuidado do farmacêutico, não do cuidado dos outros profissionais. Tá? Então, os construtos do cuidado de enfermagem são nossos. E precisamos nos agarrar mais neles e fazer com que a nossa gestão seja capaz de dar mais visibilidade a quem nós somos. Então, eu falei um pouco de tudo, gente, de uma forma mais ampla. Quando vocês quiserem um tema bem mais específico, eu posso também trabalhar, tá? Porque, de qualquer forma, a gestão ela é bem ampla, né? Então, eu fiz um panorama, espero que tenha atendido a vontade, a expectativa de vocês, e eu gostaria de, pelo menos, ter alguma troca para eu poder, então, dar alguns retornos e continuar, então, com algumas ideias que são interessantes em relação, não só ao que falei, mas o que eu deixei de falar também. Então, passo a palavra à professora Mara. Muito obrigada, professora. Posso afirmar que, em tão curto espaço de tempo, a senhora conseguiu promover um turbilhão em nós, né? De ideias, reflexões, análises, né? Enfim, de fazer refletir o local universal, né? De transitar na perspectiva da situação que nós estamos vivendo, de pensar processos educacionais, de gestão, de atenção, enfim, né? Uma riqueza muito grande, e a principal é o quanto provoca a reflexão, né? A crítica, a análise e a vontade de discutir isso e de implementar novas estratégias, de pensar, repensar e reprogramar, replanejar os processos, né, os processos nossos de trabalho, enfim, em todas as áreas. Neste momento a gente vai abrir, então, né, para algumas questões e também para apresentar um pouco, né, os comentários, né, que as pessoas fizeram. Então, eu vou falar um pouquinho que a Aline Cristina, ela faz umas duas perguntas. Ela diz assim: professora Lacoque, como podemos articular as parcerias com a gestão municipal de saúde de nossa cidade? Temos dificuldade em estreitar essas parcerias, pois a cada troca de gestor mudam as coordenações dos serviços de saúde. Ainda voltamos à estaca zero. Agora, com a pandemia, ainda é muito tímida a aproximação, dificultada pela falta de garantia dos EPIs para nossos alunos poderem atuar na atenção à saúde no município. Ok. Eu desliguei para não dar microfone aí. Na verdade, é uma questão que acontece em todas as prefeituras. Muda de prefeito, muda a política, muda tudo, e isso acontece não é só nas prefeituras, em todas as instâncias organizativas, tanto do sistema político e governamental, como também nas instâncias também das gestões internas. Isso é muito comum isso. Nós temos que, por um lado, aprender a conviver com isso e achar sempre saídas e sempre estar preparado para essas mudanças, e, por outro lado, encontrar outras estratégias em que nós temos lá um espaço já conquistado, independente do gestor que troca. E eu acho que, sem dúvida, uma delas é, claro, o nosso vínculo com todo o grupo de enfermeiros, sempre atento que todos eles são potenciais gestores, né? Então, isso é uma estratégia que precisamos ter. A outra é a articulação com as outras profissões. A nossa articulação com as outras profissões é vital, porque quem vai estar lá, se não, vamos supor, secretário de saúde, se não é um enfermeiro, vai ser um médico, vai ser enfim. Então, com as outras profissões estão ligadas a sempre estar atento, manter boas relações
E eu acho que as boas relações com os demais profissionais e relações de ganho e ganho, relações em que mostrem o nosso valor, isso é o que importa. Você vai sempre concretizar e consolidar bases da importância da atuação nossa na prefeitura. E em todos os locais, assim. Então, independente de que troque, nós temos aí. A gente até pode amarrar com alguns instrumentos, mas de todo não adianta. Esses instrumentos eles não nos amparam. Troca a gestão, eles conseguem facilmente, inclusive, substituir o instrumento legal que nos ampara. Então, a melhor estratégia é nós ter sempre um espaço de atuação e valorização da nossa importância junto com a comunidade. Isso é essencial. Nós sermos conhecidos com a comunidade e nós termos todas as experiências que nós desenvolvermos lá dentro, deixar raízes, deixar marcas e deixar aquilo bem visível. Então, isso, de certo modo, nos garante a continuidade lá. Então, trabalhando com comunidades, projetos com a comunidade, projetos de extensão, agora por conta da curricularização da extensão, ter esses projetos de extensão amarrados lá com a comunidade é oportunidade ímpar da gente estar sempre mantendo esse vínculo e que, independente de quem troque, nós estamos lá com as nossas ações acontecendo e mantendo, então, aí a possibilidade sempre de estar sempre atento àquelas pessoas que, às vezes, você não dá a mínima importância e amanhã depois ele vai ser o chefe maior. Então, atento a todos. Eu acho que cordialidade e bom trato e boas relações e política de boa vizinhança com todos, isso aí garante o nosso espaço lá dentro. Tá? Eu respondo assim dessa forma, tá? Mas tem outras estratégias mais. Uhum. Ok, professora. Tem mais uma pergunta da Aline, ela fala em relação ao uso de tecnologias de informação e comunicação na formação em enfermagem. Como a senhora acha que ela deve acontecer? E ela diz que uma vez que, devido à pandemia, docentes e discentes tiveram que aprender a trabalhar com as TIC em 90 dias. Sim. Essa é uma... Poxa, nós estamos tendo aí o estresse das TIC, nós tivemos que aprender muito rapidamente. Por outro lado, também, nós já temos alguns domínios que não, de certo modo, de todo não foi ruim. Criar a teleconsulta foi importante dentro da prática, que o telecuidado no domicílio está sendo muito importante para nós, está sendo uma experiência rica com os alunos também. Né? Eu acho que tudo isso é importante. A experiência das aulas também pelo controle por via remota, né? Também está sendo uma experiência muito interessante, está sendo válido em alguns aspectos, a gente precisa valorizar os aspectos que são válidos, e, por outro, nós precisamos criar saídas. Hoje de manhã, eu estava aí discutindo, porque eu sou da 8ª fase, temos 43 alunos que eles precisam se formar, nós precisamos levar para o campo de estágio, e não temos aí garantia de segurança para levar esses jovens não vacinados lá para o campo de estágio, dentro do HU e dentro da unidade básica, onde estão sendo atendidas pessoas com Covid. Então, é bastante complicado. E aí, de todo, nós discutimos muitos aspectos que é possível, em alguns momentos, nós avançarmos com algumas tecnologias que propiciem que atenda alguns dos objetivos do ensino prático. E, por outro, nós precisamos pensar em possibilidades
de que a pandemia, por conta dessas novas variantes aí, pode ser que ela vá muito tempo e nós não podemos trancar tanto tempo os nossos alunos. Então, nós estamos aí entre a cruz e a espada. E estamos entre a cruz e a espada, e se for pensar bem, se eu for com um aluno lá no campo de estágio, o aluno ficar se contaminar com o vírus, eu posso responder pela vida do aluno. Então, não é tão fácil assim. Vem tudo aquilo que eu coloquei um pouco antes. Ah, mas a universidade é responsável, o coordenador do curso é responsável, o professor... Quem é que vai responder pelo aluno? Vai ser um empurra para o outro e, no fim, vai sobrar com aquele que foi junto com o aluno. Se ele não se contaminar também, né? Então, a situação é muito delicada em relação à possibilidade de adaptação a essa nova modalidade de ensino. O ensino teórico, o ensino em que é possível explorar mais os meios de informação para que o aluno desenvolva a sua autoaprendizagem, vamos pensar assim, né? De certo modo, ele pode ser suprido, sim, com o ensino remoto. Mas nós temos a peculiaridade da necessidade de estar presencialmente, corpo a corpo, ao lado do aluno. E este é o diferencial. E, para isso, nós precisamos garantia de segurança, equipamentos, precisamos vacina, precisamos ver se logo sai um medicamento que dê conta desse vírus. Nós temos vários desafios no momento que nós não podemos assumir sozinhos esse risco. E também não podemos pensar que o tempo está correndo. Já estão com 1 ano e pouco de atraso já do campo prático, 1 ano e meio. Fomos até agora, início de janeiro, com 15 dias voltamos para casa de novo. Né? Então, a gente tentou novamente. Tá? E, enfim, precisamos, aí sim, aí fizemos um documento para que a gente possa buscar subsídios para viabilizar com responsabilidade legal, com instrumentos de logística e instrumentos administrativos que nos amparem, que a gente possa dar conta dessa responsabilidade. Porque os alunos também, eles reivindicam o estágio. Eles estão reivindicando o estágio. Mas a pergunta é: quem vai assumir? E de que forma deverá assumir? Então, isso são decisões bem complexas, e claro que vai para o campo jurídico, sem dúvida, vai ter que ir para o campo jurídico para poder dar conta disso, e, sem dúvida, nós nunca... Tem algo muito interessante, que é a pergunta que eu faço. O aluno não vai mais aprender o que ele aprenderia antes da epidemia. Adeus. Ele vai aprender outro. Ele vai aprender agora algo que é do auge da pandemia. Será que isso vai ser suficiente para depois, quando passar essa pandemia? Que nós já sabemos que muitos pacientes não estão sendo cuidados, né? Muitas áreas não estão sendo atendidas, cirurgias não estão sendo feitas, enfim, uma série de vazios que vão ser deixados na formação desses alunos, se for fazer agora. Então, nós temos algo aí que nós temos que discutir com o aluno e chegar ao consenso. Porque o que provavelmente vamos considerar que a pandemia passe, que venha a medicação dentro de 6 meses, que a vacina dê conta, e aí, se ele for fazer estágio agora, se ele for fazer depois, vai ser diferente. E aí vem aquelas questões que eu coloquei no início. Afinal das contas, que enfermeiro generalista é esse?
E até que ponto o que ele já aprendeu nas fases anteriores vai sustentar o que ele tem de vazio agora. E qual vai ser o prejuízo para aqueles que estão fazendo hoje, por exemplo, enfermagem cirúrgica. Um exemplo só que estou citando, né? Sem citar outros tantos aí, né? Com essas mudanças todas. Então, o desafio é muito grande, viu? Não dá para dizer que o prejuízo é grande, o prejuízo é de todos, e não vamos voltar iguais, mas também não vamos voltar como era antes. E também o futuro vai depender da nossa capacidade de construção, a partir de agora, do que realmente somos capazes de fazer. E um outro aspecto interessante, nós temos que capacitar esses alunos todos para lidar com a pandemia. Bom, ficará para a história aqueles que vão aprender agora, porque eu não acredito que depois, futuramente, se tenha tão logo uma pandemia. Mas, né, se a história for de 100 anos, né? Mas, enfim, são os desafios que nós temos aí pela frente, e talvez o maior desafio vai ser aquele que eu, desde o início, estou pegando muito no pé, que é aquele de nós dominarmos mais os instrumentos de segurança dos riscos de contaminação, que isso vai servir para tudo, né? Então, acho que tem... Eu respondi não totalmente, porque essa é uma questão bem complexa, tá? Teria uma série de aspectos para ser considerado, que hoje a gente listou aí um histórico dos 20 itens de fatores que estão atrelados a isso, a esse ensino, e a modalidade de ensino, e a possibilidade de dar continuidade ou não. Porque as outras áreas, o pró-reitor pressiona, não tem nem dúvida, porque a maioria dos cursos na universidade estão, os que são teóricos, está tudo saindo, não tem nada parado, tudo funcionando maravilhosamente bem. Praticamente parado é saúde, né? Parado estágio, né? Saúde e algumas áreas aí que tem, sei lá, educação, que tem estágio, né? Mas a maioria eles estão aí, inclusive estão fazendo estágio, os laboratórios, cursos que têm laboratório, eles estão lá com os equipamentos os equipamentos e, enfim, de proteção, e estão dando conta, né? Mas o problema, até a anatomia está sendo dada todinha virtualmente, com todas as aulas preparadas, com as demonstrações todas em vídeo, e tudo está acontecendo de certo modo, cada um se virando e achando saída, e acontecendo com resultados bastante satisfatórios. Agora, nós que dependemos de acompanhar o aluno na prática lá dentro do hospital, ou na unidade básica, ou na UPA, nós estamos com esse desafio. E somos poucos, que mesmo dentro da saúde, enfermagem, medicina e algumas áreas aí que estão, né, odonto, uma parte da odonto, embora tenha a clínica que também está tentando resolver de outra forma, que é diferente do que nós. Então, nós realmente nós estamos numa situação muito peculiar, e que no contexto da universidade é pouca coisa, tá? Então, nós temos que achar as saídas para resolver a situação. Não dá para esperar pela universidade, porque a universidade está andando normalmente, praticamente quase tudo. O ensino está andando em todos, as pesquisas estão andando todas, praticamente quase todas. As da saúde que tem problema. Nós da saúde é que estamos com as dificuldades de coleta de dados. O que deu para ser virtual, trocar para virtual, deu. Então, assim é a realidade. Então, como o problema é nosso, nós temos que buscar as saídas, e saídas específicas praticamente para nós. Nós em medicina, praticamente. Ok, professora. Temos mais duas questões. Uma, a Karine Jabra pergunta se há algum exemplo que possa ser utilizado para demonstrar a criação de indicadores para avaliação da qualidade do cuidado de enfermagem
e seu impacto na transformação da valorização profissional, tanto técnica quanto social. Olha, existem indicadores assim em vários países, a gente tem levantamentos, eu gosto muito do modelo da Alemanha, que foi construído pelo Conselho Federal deles, de enfermagem. São indicadores em 3 níveis, em que assina o contrato com o paciente de cuidados mínimos, cuidados mais sofisticados, enfim, mas todos garantindo qualidade da assistência, e são indicadores bem interessantes, né? E isso é muito interessante, vocês podem encontrar no site do Conselho Federal da Alemanha, mas tem que ser em alemão, tá? Mas tem vários países, tem indicadores bem interessantes, inclusive indicadores mais específicos também, de controle das ações que são feitas na prática. Eles têm instrumentos também que monitoram, no mesmo modelo que nós trabalhávamos, quando começamos a trabalhar com qualidade total, que a gente fazia o monitoramento de todas as tarefas, né, todas as ações, né, e fazíamos, então, o registro, e fazíamos o gráfico de todas as ações, com tempo, enfim, né, tempos e ações, né, e qualidade e tudo mais, pessoas envolvidas e tudo mais. Então, existem instrumentos também que medem isso, bem interessante, vamos supor, de 24 horas ou de 12 horas de trabalho de enfermagem numa unidade de internação, por exemplo, e que isso depois vai resultar em indicadores. Muito interessante também, indicadores que ajudam também para dimensionar pessoal, indicadores que ajudam para dimensionar a questão da qualidade, também do cuidado, né? E com critérios, claro, com critérios que, geralmente, os critérios são voltados para a questão do conteúdo, do tempo e dos instrumentos que são utilizados, né? Então, é bem interessante isso, tem muito referencial, e é um referencial que lida muito com dados quantitativos. Tá? Você não vai encontrar praticamente nada quase qualitativo, tudo com dados quantitativos, mas o que tem de bom é que hoje os sistemas de informação eles ajudam muito a nós termos, mapear tudo e poder também ter como parâmetro. Tá? E são parâmetros sempre tendo em conta de que são parâmetros dentro daquilo de um certo patamar de consideração do que é o ideal, tá? Entre o ideal e dentro o que é esperado. E entre o ideal e o que é esperado está também, de certo modo, uma certa tolerância, não me vem a palavra certa aqui, uma certa tolerância em relação a não ser o ideal, mas o esperado alcançou, tá? E aquele esperado é o que é aceito. Então, é bem interessante, dá para se trabalhar aí com vários referenciais, não precisa seguir lá o modelo ainda da Debian, o modelo tem muitos outros bem atuais dentro do contexto dos indicadores e critérios para avaliação. É um mundo, gente, é um mundo. Isso é um mundo. E é um mundo e sempre são instrumentos grandes. Dificilmente você tem um instrumento, tanto de avaliação hospitalar, qualquer de cursos, né? De pós-graduação, olha os critérios de avaliação da pós-graduação. E outra questão muitíssimo importante, esses indicadores são sempre criados com políticas indutoras. O que é o ideal é aquilo que está projetado como política. Tá? Então, o ideal, vamos pôr para cá, é chegar à nota 10. O esperado hoje vai até a nota 7. Mas, com a evolução e a comparação de como é internacionalmente a formação dos doutores no mundo e a produção de ciência, um dia nós vamos ter o conceito 8, depois o 9 e o 10. Então, assim foi construído os critérios lá da CAPES, por exemplo, né?
do CNPq também. Olha os critérios para ser bolsista. Está dentro das políticas do CNPq. Né? Quem é o cientista dentro das políticas do CNPq? Que não tem nada a ver, entre aspas, com quem é o pesquisador, doutor formado pela CAPES, nos critérios da CAPES. É bastante diferente. No CNPq, avalia o cientista. Na CAPES, avalia o doutor, o perfil do doutor que está sendo formado. E agora, fortemente em cima do egresso, que é muito bom. Porque aí a gente vê que realmente a gente formou um profissional responsável que vai fazer, com o seu título, vai fazer grandes mudanças para a sociedade e para a sua área. Então, é bem interessante isso. E é um mundo para ser aprendido muito gostoso. Muito obrigada, professora. Tem mais uma questão. A Ana Paula, ela faz um comentário e algumas perguntas. Ela diz assim: como garantir a inserção segura dos alunos nos campos de prática ou estágio em tempos de pandemia, uma vez que ainda não temos garantia de imunização para os alunos, falta de garantia de EPI e ausência da disponibilidade de preceptores para acompanhar os alunos? A senhora conhece alguma experiência do programa Brasil Conta Comigo? E ela diz: detalhe, parece-me que essa ação foi extinta. Comenta também que o seguro não cobre a questão da Covid. E essa é a questão, né, que nós no Estado questionamos, a entrada com cautela dos alunos, porque nos colocamos no lugar dos alunos e dos professores. E aproveitando também dentro da mesma tema, a Michele Kim comenta que, por outro lado, preocupa o fato de precisarmos de profissionais no mercado e como contribuir para essa necessidade, né, de colocar profissionais no mercado. É isso mesmo. Eu falei um pouco antes já, na verdade, em relação a isso, né? O seguro é importantíssimo, não cobre, e outras questões mais. A gente está vendo que os profissionais da enfermagem estão se contaminando, os profissionais que estão na prática, então também é um indicador de que o aluno pode se contaminar. Então, a gente não está trabalhando. Então, na compreensão nossa, sem dúvida, não podemos levar o aluno para a prática para correr risco. Alguém tem que se responsabilizar. Quem vai se responsabilizar? Então, o professor não pode se responsabilizar se ele não tem garantia dos instrumentos. E eu diria ainda mais, somente com os EPIs que nós temos hoje, não é garantia suficiente, porque nós estamos tendo mais de 700 profissionais que faleceram. Hoje, aqui em Florianópolis, a enfermeira da Unidade Básica de Saúde faleceu por Covid, jovem. Então, a gente está vendo aí que realmente, usando IPIs, não tem história, usando IPIs. Pessoas com vacina também, então temos casos também. Então, não é assim, gente, não é assim. Nós temos que, só se o aluno quiser muito e se o professor se disponibilizar e os dois assinarem termo de responsabilidade, cada um se responsabiliza por si. Só se for isso, e isso é levado junto à Procuradoria Jurídica. Senão fica difícil, gente. Nós estamos numa situação bem crítica. E é claro que tem situações, tem locais que é possível, onde não tem pacientes que estão de Covid, onde não tem unidade, sei lá, que não recebe nenhum paciente que tenha. Aí pode ser que dê, mas nós não temos, nós aqui em Florianópolis não temos nenhum espaço que a gente possa dizer que ele dá segurança. Por conta da demanda. A demanda está muito grande, tá nas emergências, está em qualquer lugar aí, nas UPAs. Né? Então, é muito difícil. Nós temos que correr o risco, sim, de deixar o tempo passar
e esperar o momento mais seguro. Não tem outra saída. E buscar algumas saídas dentro dos objetivos da disciplina, aquilo que é passível com atividades de demonstração, tá? Que a gente faz em laboratório. Algumas práticas que são passíveis, que a gente pode desenvolver lá no laboratório, gravar e o aluno ouvir, ou então o aluno ir no laboratório exercitar, algumas com simulação. Isso é possível. Mas, fora isso, aquilo que se trata de interação com o paciente e que não dá para ser virtual, nós não vamos poder trabalhar, não vamos poder correr o risco, tá? Então, é essa a consideração. E as propostas aí que a gente viu do Brasil, e essa que foi colocada aí desse exemplo, na verdade, não está vingando. Isso aí são tentativas aí no campo da necessidade de formar profissionais. Eu não tenho dúvida que nós estamos diante de um quadro que estamos precisando formar profissionais, preparar profissionais, mas aí cabe sim uma capacitação dentro daquilo e com o devido pagamento, com o devido contrato e tudo mais, né? Com contrato de trabalho e capacitação para resolver a falta de pessoal. É esta a saída, gente, não tem outra. Ok. O pessoal queria avisar que o link para avaliação do dia de hoje já está aqui no chat. A Carol pode colocar de novo para ficar mais fácil para vocês encontrarem aqui no final, tá? Se vocês puderem fazer a avaliação, vai nos ajudar bastante. Nós, em função do adiantado da hora, né, nós não vamos conseguir fazer todas as questões, mas eu queria dar um pouco a devolutiva para a professora Lacoque, né, do que foi colocado no chat em relação aos comentários, né? Então, houve vários comentários, vou ler alguns de forma bem breve. Assim, dizendo que está gostando muito, né? Estava gostando muito do vocabulário, né, de todas as informações precisas que estavam sendo passadas. Maravilha, professora Lacoque diva, estou amando, está ótimo. Excelente fala, parabéns, professora, quanta sabedoria, excelente mesmo. Fala maravilhosa, que felicidade poder ouvir tudo isso. Amei tudo, foi maravilhoso, perfeito, atendeu muito nossas expectativas, parabéns. A grande reflexão, né, de quem somos nós e valorizar a ciência da enfermagem. Excelente apresentação, professora Lacoque, muita informação que nos leva a muitas inquietações, parabéns. Que apresentação maravilhosa, excelente contribuição para a nossa formação, foi sensacional. Excelentes pontos de reflexão. Grata pela oportunidade de prestigiar a professora Lacoque. Parabéns, né, aos organizadores, excelentes contribuições da professora Lacoque. Como é bom, temos que valorizar a ciência, excelentes reflexões, enfim, muitos comentários, né, todos ressaltando a importância da reflexão, né, que provocou em nós, enfim, né, de fazer repensar sobre esse olhar complexo, né, esse olhar voltado para as múltiplas dimensões, né, do que nós estamos vivendo, nos ajudou imensamente, professora. Então, eu agradeço os participantes, agradeço a professora Lacoque de forma muito especial, muito carinhosa. Eu falo que um dos problemas do meio virtual é que a gente não pode dar o abraço, e agora na pandemia não pode mesmo, né? Mas em breve, né, a gente espera e acredita nisso, que em breve isso vai ser possível novamente, né? E aí nós queremos muito agradecer a senhora por ter atendido prontamente o nosso convite e por ter ficado com a gente nessa tarde, né, e compartilhado não só seus conhecimentos, mas toda essa sabedoria, né, conosco. Muito obrigada. Obrigada a todos os participantes, e nós vamos divulgar o nosso próximo
webinário, que vai ser com o professor José Luiz, que é colega de trabalho da professora Lacoque, também um outro expoente da enfermagem nacional, que muito vai nos honrar também com a presença. Então, muito obrigada. E obrigada, professora. Um grande beijo. Ok. Eu que agradeço e eu estou sempre à disposição para quando quiserem discutir algum problema da profissão. Realmente, a gente tem uma longa experiência, sim, não tem dúvida, mas vocês vivem uma realidade distinta da gente, e as realidades são distintas em todos os lugares, e a gente precisa, de certo modo, ouvir realmente e achar saída. O mínimo de perda possível, tá? É o mínimo de perda que nós precisamos ter, e vamos ter essas perdas por conta da pandemia. Pior de tudo isso é a quantidade de vidas que estão se indo. Esse é o pior de tudo. Então, em tributo a essas almas todas que estão perdendo a vida, nós temos, sim, que investir num futuro melhor num futuro de uma profissão com maior segurança e com maior competência. O meu muito obrigado e até uma outra oportunidade. Obrigada, professora. Eu queria agradecer também a todos que estão trabalhando aqui, né, do grupo, os alunos, todos que estão nos ajudando na realização desse webinário. E, de novo, agradecer aos participantes e a professora Lacoque. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.